Jesus Gonçalves é o nosso mentor da nossa desobsessão. Tem muitas pessoas dentro da doutrina espírita que não conhecem os Jesus. Tem até esse livro aqui, né? Olha, eu Que lembro, eu lembro que uma vez que eu tava lá no Emmanuel, né? E aí você comentou sobre é, quem eram as pessoas do quadro ali e tal, e isso, falou que nós sobre, temos ele lá, e falou sobre Jesus Jesus Gonçalves e tal. Gonçalves. E aí ficou um pouco ali na minha cabeça. E aí É, depois chegou esse livro, alguém doou, não sei como é, chegou na minha nas mão, suas aí eu te mãos. mandei a mensagem. Exatamente. É esse aqui? Esse mesmo. Então, e aqui é o Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, né? O biógrafo foi o Eduardo Carvalho Monteiro, que é bem legal. E saber, assim, um pouquinho dessa... Até fazer a leitura, porque é um livro, ó, fininho, então dá pra Muito gente bom. entender. E depois que eu tomei ciência também um pouquinho da vida de Jesus, eu fui entendendo, né? Porque que ele passou por tantas provas e expiações, né? Por Uhum. isso que eu achei legal falar um pouquinho sobre ele. Talvez a A gente não trajetória consiga dele. fazer, né, todo esse percurso, né, para as pessoas entenderem, mas para a gente entender quem foi Jesus Gonçalves. Então, tem muitas pessoas que são espíritas e não sabem, não conhecem, não sabem quem é Jesus Gonçalves. Tá. Tanto é que quando a gente começou a falar, você falou, citou do Chico Xavier, né? Uhum. Da questão do acento no Ezinho aqui, Isso, antes porque da ele. gente entrar, né? É, porque na realidade ele foi nessa encarnação, porque nessa encarnação, quer ver? Foi Tá, então se a no. gente pesquisar ele encarnado Vai nessa última achá-lo. encarnação, mas não como Jesus, Com como essa. Jesus, Não, então, Jesus. como Jesus, né? Isso, Tá. foi isso mesmo. Ele nasceu em 12 de julho de 1902, Uhum. tá? Então, aqui nessa encarnação. E aí ele pede, né, para mudar, né, tamanha depois, né, a consciência que ele teve todo, né, sobre Jesus e Deus, na realidade, ele pede aí para pôr o acentozinho no E para ficar Jesus. Não Enunciar Jesus, essa porque ele altura achava de. indigno Uhum. de ter de ser chamado por Jesus. E Chico, né, você falou isso, né, sobre o Chico que esclarece esse fato, né, dizendo que realmente ele tinha desencarnado e ele nem sabia que ele tinha desencarnado e ele foi lá e ele É, porque o que eu pediu. tinha visto é que o. Acho que no próprio livro, Sim, mas eu também vi um vídeo que vi. conta, Aham. mas que diz assim, que ele encarnado, ele É. falava que ia visitar o Chico, Isso, mas aí ele estava muito debilitado, né? isso, Sobre a doença dele que você já vai isso. falar. É, E aí ele não conseguiu ir tá, encarnado ver o tá. Chico, então ele Isso não mesmo. conheceu o Chico Não, encarnado. não. É, E o Chico estava numa reunião isso. e viu o espírito dele. É, Só que ele tinha trocado carta, alguma coisa há isso, pouco tempo atrás e isso, não sabia, né? Não é como hoje que a notícia isso. chega na hora, né? Rápido, E não um sabia. flash. Então ele ficou até meio assim, Sim, recebeu uma mensagem sim. ali e tal, mas ficou em dúvida se era um Isso, espírito que estava se passando por outro. Então ele isso, ficou bem isso, pé no chão, o Chico. É interessante falar isso, né? isso. E aí depois ele troca a carta, busca saber e realmente se verifica Sim, que o Jesus Gonçalves desencarnou e assim que ele desencarnou ele foi sim, cumprir o que tinha falado. sim. Isso Encontrar o mesmo, Chico, né? Chico. Não, É, não foi encarnado, mas isso, conseguiu e... isso. Na realidade, o Chico Xavier sabia quem era Jesus Gonçalves, né? Sabia das suas vidas pregressas. E Então, qual foi? então, aí é que tá. O Jesus Gonçalves, ele, numa das encarnações, ele foi a Larico I. E isso tudo aconteceu no século IV e V, né? Depois de Cristo, na realidade. E aqui, na história toda, conta, né, que ele era um general, né, do exército dos Visigodos. E isso foi no ano de 370, da era cristã, Tá. tá? E aqui, depois, assim, no Google, lá eu fui procurada para falar dos visigodos, né? Porque é uma coisa muito interessante para a gente entender um pouquinho das histórias que vem ali lá do tempo, né? Que a gente nem sonha e que a gente também participou de tudo, muitas Uhum. das vezes, né? Então, lá fala para gente que os visigodos foram um povo germânico que invadiu o Império Romano nos séculos 4 e 5, né? Os visigodos, eles foram bárbaros, né? E originários do leste europeu. E eles invadiram Roma do Ocidente, né? E Jesus, ele era esse general desse exército.
E na realidade, Jesus Gonçalves, ele era impiedoso, né. Ele era impiedoso, ele passava por cima de todos e de tudo que você pode imaginar. Até mesmo dos reis naquela época, das pessoas que tinham um posto Era muito muito mais temido. elevado, ele é muito temido. Ele era, assim, extremamente temido. Ele era vaidoso, ele ele era uma pessoa, assim, muito orgulhosa, prepotente. Então para ele não tinha, assim, o que impedisse de fazer Se o ele que tinha, ele que queria. ele tinha aquele objetivo de Ele ia conquistar atrás, terras. ele ia atrás. Na realidade, Jesus Gonçalves, ele queria realmente ter o poder, Uhum. naquela época, no século IV aí até o século V, tá. Então ele queria realmente ter o poder. Então ele foi a palavra forte mesmo, mas essa é a verdade, um carrasco. Uhum. Uma pessoa, né, dos bárbaros mesmo, né. E ele, nesses meados de 395 a 410 depois de Cristo, ele invade, né? Ele invade, o primeiro lugar que invadiu foi Atenas, e lá ele não tinha piedade nenhuma. Então ele podia ser criança, podia ser velhos, podia ser quem fosse, mulheres. Então o exército dele era muito violento. Então as Uhum. mulheres, elas, infelizmente, acabavam sendo subjugadas por eles, Uhum. né. E eles faziam, assim, de tudo, todas as atrocidades que você possa imaginar. E eles tinham essa questão de atear fogo na cidade. Depois dele ter causado o caos, ele Eles ateava ateavam fogo fogo. na cidade. Então eles tinham isso. Então você vê, por aí você já vê quem foi, né, o Uhum. Alarico I. Depois ele veio reencarnando em 409 também, ele veio como, antes disso ele tomou Roma. Tá. E teve um fato muito interessante, que ele também ele invade Roma. Só que antes dele invadir Roma, tem um fato muito bacana falar aqui, que é bacana, mas porque tem um lado bom, né, Um lado de estudo, né? positivo, que foi o Agostinho, que é o que a gente conhece hoje, o Santo Agostinho. Naquela Uhum. época ele era bispo, né, e ele era sacerdote, no caso, e ele foi falar. Ele era bispo de Hipona, naquela Tá. época. E ele foi falar com Jesus, o Jesus não, o Alarico I, né? E ele foi falar com ele para que ele não invadisse, porque ele já sabia do histórico dele. Então ele temia pelo povo. Então ele falou que ele Uhum. não queria que aquilo acontecesse. Então ele foi atrás. E ele foi até o acampamento onde eles estavam lá. Então quando ele chegou, já os soldados viram, então já ficou todo mundo alarmado. E ele ficou muito bravo, o Alarico, né? Ficou muito bravo que ele estava lá e ele não se conformava. Como é que ele vem aqui pedir para ter Não piedade? tem Quem é medo de ele? mim? Será que ele não sabe o que eu posso fazer, né? Exatamente, justamente. Pessoa que não tem nenhuma, né? Extremamente vaidoso, autoritário. Uhum. E aí ele pede, né? Ele fala lá que ele não aceitava. E ele falava, piedade, tenha piedade. E ele olhou muito nos olhos dele naquela época. E alguma coisa ali aconteceu, né? Porque o Agostinho tinha essa Esse proteção. magnetismo, né? Tinha o magnetismo, tinha essa A proteção, moral, a né? moral. Tanto que os soldados humilharam ele e tudo, mas não torturaram, não mataram ele. Não mataram. Porque eles também tinham. Eles eram muito supersticiosos. Então eles achavam que se matasse um, Um um bispo, um religioso ali. religioso, eles seriam punidos. Então que a guerra ali, aquele momento ali, não ia dar certo. Alguma coisa ia acontecer, eles iam perder muitos soldados. Então eles pediram por piedade, não deixar, não sacrificar ele, Uhum. Agostinho. Os próprios soldados, com medo do que Uhum. podia vir na represália. Então ele conseguiu escapar e saiu, foi para Roma. E interessante que foi invadido, eles invadiram realmente Roma, tudo, e fizeram todo aquele processo. Só que quem estava nas igrejas e nos templos religiosos não foram punidos, não foram É. mortos. Então, o Agostinho, o máximo de pessoas que ele pôde, ele levou Pra dentro das para igrejas. das igrejas dos templos religiosos. Então, essas pessoas não foram punidas. Então, é um fato Interessante. muito interessante. Você vê que Santo Agostinho, hoje que a gente conhece, naquela época, ele já tinha um poder de magnetismo assim muito grande, porque ele acaba salvando muitas E ele pessoas influenciou positivamente, né? Para que positivamente. o, Por isso o que eu falo que tem um algoz, fato. o algoz teria ali, teve uma oportunidade de Sim, fazer o bem, né? bem, Dentro de tanto exatamente, mal, né? exatamente. Ele conseguiu, de repente, amenizar um pouco, Uhum. né? E aí, depois, ele invade Calábria, em 410, como Alarico ainda, né? Ele domina a África. Para você ver a extensão
desse Estrategista, né? estrategista do homem que era o Alarico naquela época e como ele era e mandava, né? Comandava o exército dele. Mas logo após essa invasão, ele desencarna em Consensa, Uhum. tá? Em 410 ele desencarna, tá? E daí ele vem reencarnando de novo, depois de algum tempo, né? Como o Alarico II. Olha, tem uma nova oportunidade Nova de fazer oportunidade. diferente. Só que ele não fez muito diferente, não. Ele veio com a mesma índole. Ah, Ele veio da mesma forma, do mesmo jeito, com tudo aquele manancial que ele tinha da liderança, né? Que ele era líder nato, aquilo dele, né? Então ele vai lá e ele faz de novo da mesma forma e acaba fazendo, né, o errado, né? E subjugando as pessoas da forma que ele fazia sempre, na outra encarnação. Então ele traz uhum. tudo isso. E ele vem também aí, desencarna, né, nessa época, e para reencarnar em 1585 a 1642, ele reencarna como cardeal Richelieu, na França, né? Ele também vem com muito poder, porque ele era cardeal, então ele vinha com muito poder. Na época, ele mandava mais que o rei, que você quer saber. Mas aí ele já estava mais ameno ou não? Ele ainda não, porque ele trazia com ele todo aquele manancial, daquele poder, daquela liderança, tanto que ele mandava mais que o rei naquela época. A prova do, Tudo a que ele prova do do poder poder, é mais difícil. exatamente do poder. Ele tinha isso, né? Então ele não se segurava, ele não conseguia, ele ainda tinha isso muito latente no espírito, né? Na alma, né? Ele carregava ainda. E ele praticamente mandava, né? Tanto que o rei escutava muito tudo que ele falava, tal. E aí ele teve uma doença no corpo dele todinho, foi tomado de tumores, tal, nessa época, né? E ele só que ele não sabia, e por uma doença desconhecida, e ele acaba vindo desencarnar, né? Nessa época. Aí que entra O resgate. exatamente dele nessa encarnação, reencarnando em 12 de julho de 1902, como Jesus Gonçalves. Aliás, lá no cartório como Jesus Gonçalves, Uhum. né? Mas aí Jesus Gonçalves. Aí ele vem nessa encarnação. Faz diferente. Faz diferente. Ele faz diferente por quê? Porque ele vem para espiar. Tá. É aquilo que a gente falou. Por isso que eu trouxe ele como exemplo, para a gente entender um pouquinho essa dinâmica das reencarnações. Uhum. Quando ele reencarnou, embora ele não está assim, né, ciente das questões religiosas, porque ele não acreditava em Deus ainda. Tá. Ele não acreditava em Então, Deus. na primeira fase da vida ali, ele era ateu. Ele era ateu. E ele vem, né? E ele vem uma família muito humilde, bem humilde, um pai muito trabalhador, pobre e tal, né? Aos 3 anos de idade ele perde a mãe, né? O pai luta muito para ajudar essa família, né? E ele vem com problemas, o pai também, de doença, série de coisas. E aí, aos 14 anos, a família vai trabalhar. O pai já trabalhava, né? Na atividade do campo. E eles vão trabalhar lá na Fazenda Boa Vista. Então, ele também trabalhava no campo, Uhum. Jesus, né? Desde os 14 anos, ele foi trabalhar. Aí, ele tinha um tio, Antônio Arruda, que via que ele tinha muito talento para música. Aí ele ajudou também a ele estudar um pouquinho de música, só que era um dom dele, então ele gostava muito de instrumentos de sopro. Só que ele aprendia outros, mas ele gostava muito de Era instrumentos de muito sopro. inteligente, Ele né? era muito inteligente, ele tinha uma inteligência, lógico, Uma um, bagagem, né? ele tem uma bagagem, né, extremamente estrategista, uma pessoa extremamente, né, pautado, né, seguindo aquele caminho de estratégia, de tudo mais. Então ele veio com isso, essa inteligência dele, né? E ele gostava muito, principalmente de clarinete. Então o tio ajuda ele nesse processo tudo, né? Mas ele tinha personalidade muito, muito, muito forte. Ele Ele tinha continuou com consi- a personalidade dele conseguia, ele de tinha liderança. liderança. Tá. Aí tanto que lá ele forma uma banda lá em Borebi, que era onde ele nasceu, foi Borebi. Ele funda uma banda lá, né?
E ele era assim, muito assim, estava à frente de tudo. Jesus estava à frente de tudo. Né? Ele tinha assim, uma visão muito assim. Ele era um visionário, né? E até então a vida dele não tinha grandes sofrimentos. Não, até então não. Até Grandes esses acontecimentos. 14 anos, o tio ajudar ele na questão da música e tal. Daí, com 17 anos, ele foi para Bauru. Né? Ele foi, e lá ele se matricula lá em Bauru. Só que ele é assim. Ele não conseguiu sair do ginásio, ele não conseguiu o diploma, ele não conseguia, porque ele ia, daí ele faltava. Então, é essa coisa, né, da personalidade muito forte. Mas ele era autodidata. Uhum. Tudo que ele pegava para ler era, assim, uma coisa impressionante. Tudo que ele tinha vontade, ele aprendia nas contas. O tanto que ele tinha uma caligrafia perfeita, ele tinha uma escrita perfeita. Ele era muito bom em tudo que ele fazia, conta principalmente. Né? Ele era muito bom nas exatas. Né? Uhum. Aí, por volta de 20 anos, ele foi trabalhar na prefeitura, né? Como tesoureiro, para você ver. Lá em Bauru. Ele foi trabalhar como tesoureiro, ele conseguiu trabalhar como tesoureiro. E ele era muito, assim, respeitado, era uma pessoa de muita confiança, porque ele fazia as coisas muito certas, né? Ele tinha muita honestidade. Olha, como ele nessa parte, ele já tinha alterado. começou. Ele vinha com muita honestidade, ele fazia as coisas muito corretamente, as pessoas confiavam muito nele. Aí, ele conheceu a primeira esposa dele, a Teodomira, de Oliveira. Ele conheceu ela e ela já era viúva, ela tinha 2 filhas. Tá. Ela tinha 2 filhas, a Lígia e Néria. Né? E aí ele veio se consorciar com ela, que eles falavam na época, né? Veio casar-se com ela e teve mais 4 filhos. Ficaram com 6. Exatamente, o Jaime, Jandira e a Helena e o Carlos. O Carlos era o mais novinho. Né? E aí, com mais ou menos uns 28 anos de idade, ele fica viúvo. Caramba, E com 6 filhos, o mais novo tinha 3 aninhos, que era o Carlos. Aí começa a desenrolar toda uma situação para ele. E ele escrevia peças. E ele fazia Não, poemas. E se a pessoa, naquele momento, ele não tinha acesso a saber o que ele tinha feito, Sim. Aí ele fala, caramba, eu sou inteligente, sou dedicado, Sim. faço bem em todo lugar. E ele falava, Por né? que que eu, né? Por que que eu tô... Porque aí não consegue compreender um Deus justo e amoroso, Justo, né? amoroso. mas ele tinha ele ainda tinha essa ideia de que esse sofrimento, essas coisas todas, como assim, né? Ele tinha isso dentro dele. Ele tinha sim. Aí ele gostava muito de jornalismo também, tanto que ele fazia as prosas, os poemas, ele adorava isso. Tanto que ele escrevia para o correio. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.